Olá, vamos atualizar mais um pouco. Agora falando de quem? Da Ucrânia. Você com certeza ouviu muito Ucrânia ultimamente na mídia. Então é importante estar o quê? Antenado. O que está ocorrendo com a Ucrânia? Mas como sempre nós fazemos, vamos conhecer essa Ucrânia. Onde está localizado este país chamado Ucrânia? Vamos ver no mapa? A Ucrânia se localiza na Europa Oriental. Europa Oriental lembra daquela aula inicial lá de geografia. Oriental é sinônimo de leste, sinônimo de nascente. É o maior país da Europa totalmente localizado dentro do continente europeu. Qual de fato é o maior país da Europa? A Rússia, mas lembrem-se, a Rússia que não é só o maior da Europa, é o maior do mundo. É um país que tem a maior parte do seu território localizado no continente asiático, correto? Então por isso que a Ucrânia é o maior país localizado no continente europeu, totalmente no continente europeu. É uma ex-república socialista soviética. Então lança o desafio. Olhe para o mapa aí. Qual é o número do país chamado Ucrânia? Claro que muitos poderiam pensar aí no número 6. Só que o número 6 está localizado na Ásia. Ele é grande, é o país chamado Cazaquistão, mas não é europeu. Então a Ucrânia é o número 14, que é uma ex-república socialista soviética. Seguindo o nosso raciocínio, vamos fazer um reconhecimento do espaço físico onde está localizada a Ucrânia. Você deve estar lembrado que a Ásia é constituída por uma heterogeneidade muito grande de formas de relevo. Desde dobramentos modernos até planícies são encontradas neste continente. A Ucrânia se localiza exatamente numa área onde esses elementos são bastante o quê? Transitórios, é uma área de transição. Vamos dar uma olhada no mapa físico para nós podermos entender melhor isso daí. A Ucrânia tem planície e o famoso Planalto dos Cárpatos. Então você verifica aí pelas cores, esse é um mapa chamado mapa hipsométrico, um mapa que representa as cores de acordo com as altitudes do relevo. Verifique que a cor mais escura são as altitudes mais elevadas e as cores mais claras, as altitudes menos elevadas. E aí nós temos o verde ali representando as planícies, o amarelo representando os planaltos de baixas altitudes e o vermelho representando os planaltos de elevada altitude. Outro detalhe, na Ucrânia nós temos o famoso solo de Tchernozyon ou Tchernozyon. É um solo famosíssimo. Comparado, ou que podemos, de certa forma, comparar ao solo de terra roxa aqui no Brasil, localizado lá na região sudeste, aquele solo que foi muito importante para o desenvolvimento da cafeicultura e atualmente da cana-de-açúcar. O solo de Tchernozyon é um solo extremamente importante, localizado na região que envolve Ucrânia, Rússia, Moldávia e outros países do continente europeu e que tem um papel fundamental para o cultivo de cereais. Quando eu falo em clima temperado, que é o clima predominante na região, cereais, ao que eu me refiro? Eu me refiro a trigo, centeio e cevada, fundamental para a alimentação dos países europeus. Então vejam que essa região realmente é uma região muito importante. Na última parte do slide, nós vemos que ao sul da Ucrânia está localizado o Mar Negro. É nesta área que tem uma famosa região que você já ouviu falar algumas vezes aí, denominada de Crimeia. A Crimeia ucraniana está localizada na área abrangida aí ou banhada pelo Mar Negro. Continuando a nossa aula, a crise econômica, a desigualdade social, a corrupção, o desemprego, a pobreza são elementos fundamentais para que nós entendamos a situação atual na Ucrânia. Então vamos lá.
Na realidade, o contexto da Ucrânia não é um contexto muito diferente de outros países que também foram socialistas e, desde a década de 90, estão se readaptando ao capitalismo. É uma situação que, inclusive, se reproduz não só em países que foram socialistas, mas também em países capitalistas. O Brasil, por exemplo, é um país capitalista, mas é um país que também, por ser emergente, por ser ainda subdesenvolvido, amarga essa mesma situação. Só que o que ocorre nesses países somam-se as questões econômicas com as questões étnicas. Vamos dar uma olhada no slide. O estopim foi a negativa do governo em assinar um acordo de adesão à União Europeia, de parceria com a União Europeia. Só que isso, em outro país, poderia ganhar ou não a importância que ganhou na Ucrânia. Por que na Ucrânia isso é diferente? Porque a Ucrânia é dividida internamente em duas grandes áreas. No centro e no ocidente, há o predomínio da etnia ucraniana, enquanto no sul e ao oriente, o predomínio é de russos. Aí, então, está a situação mais delicada. As divergências entre ucranianos e russos, com um detalhe muito importante, com um país chamado Rússia, com dimensões continentais, vizinho desse território. Claro que o russo vai em defesa de quem? Do russo e não do ucraniano. E é isso que nós temos que entender nessa polêmica questão que envolve um país chamado Ucrânia. Vamos para o próximo slide. O separatismo que caracteriza essa área, que até há pouco tempo não era tão pronunciado e hoje se fala muito, ele tem como pano de fundo a importância dessa área, que eu já abordei com vocês no que se refere aos aspectos naturais, a questão dos recursos naturais abundantes que existe na região, mas somado a isso também a elevada população e o poderio industrial, uma herança do período da Guerra Fria. Mas o que chama mais atenção são os conflitos de interesses. O que são os conflitos de interesses? Eu não falei no slide anterior que a Ucrânia é dividida em duas grandes áreas? Pois bem, essas duas grandes áreas envolvem interesses externos diferentes. A região onde há o predomínio de ucranianos tem um apoio da União Europeia, recentemente recebeu o apoio dos Estados Unidos, enquanto que a outra parte, onde há o predomínio de russos, tem um apoio nada mais nada menos do que de um país chamado Rússia. E aí os interesses vão ganhando uma forma muito mais ampla, uma forma muito mais abrangente. E é aí que chama a atenção e por isso a necessidade de falarmos um pouco dessa contextualização do que está ocorrendo na Crimeia. A região da Crimeia teve a sua área ocupada por tropas russas e que defendem exatamente o quê? Que os russos devem ter direitos iguais, semelhantes ou até prioridades em relação aos ucranianos. Diante desse cenário, o que se verifica? Que a Crimeia tende a se separar da região da Ucrânia. Esse separatismo é algo simples? Não. Por quê? O que você tem que entender nesse contexto? Essa aula que você está assistindo agora terá outros desdobramentos. Em um outro momento, talvez eu necessite gravar uma outra aula para mostrar para você o futuro da Ucrânia, o futuro dessas regiões. Convém ressaltar que a Rússia é um país que tem vários separatismos dentro do seu território e que ela está tendo uma posição hoje antagônica, quando defende o separatismo da Crimeia e no passado, quando impediu o separatismo da região da Chechênia, a região chamada de chechenos ingushes. Por que elementos tão conflitantes? Por que essa diferença entre uma região e a outra? Uma pode, a outra não. Essa contradição é que vai minando, que poderá levar a Rússia a se fatiar em vários países. Porque, de fato, é um país que, pela própria dimensão territorial, acaba tendo essa realidade bem distinta nas várias áreas. Correto? Então fica a reflexão.
A região da Ucrânia, na realidade, não é um problema isolado, é um problema macro que tem uma contextualização e que tem alguns elementos contrastantes com outras realidades do próprio país. Ok? Ok. Vamos ver como isso já apareceu em vestibulares. Observe o mapa e, de acordo com seus conhecimentos, assinale a alternativa que apresenta informações corretas sobre as características gerais da Ucrânia. Então vamos às proposições. É uma questão simples, é para observar o mapa, então não há dificuldade aqui no comando verbal. A. Pequena ocupação humana. Não, vimos na nossa apresentação que é uma região de intensa ocupação humana. B. Relevo montanhoso de formação recente, mas também tem as planícies que ele não menciona aí. Solos pobres. Presença de dobramentos antigos, baixas para no solo pobre, né? Nós falamos do solo rico, o solo de Tchernózion. Letra D, solos ricos de terras negras. Importante atividade agrícola, principalmente de cereais. Diversificação industrial ligada a jazidas de ferro e carvão. Então, esta é a alternativa correta. Então, muito atento, perceba qual é a proposta da questão e vá lendo cada proposição de forma calma, de forma lenta. Vamos a mais uma questão que envolve esta temática. Com a queda do socialismo real em países da antiga União Soviética, a aparente estabilidade cedeu espaço às crises, aos problemas como criminalidade, desemprego e à desconfiança constante na Rússia, como é o caso recente da Ucrânia. A inserção da Rússia nesse cenário geopolítico internacional chama a atenção por quê? A. Pela manutenção do Estado autoritário e repressor, apesar das transformações econômicas e sociais que incluíram a Rússia no grupo dos 8? Não, na realidade, esse Estado autoritário e repressor, ele só é para alguns assuntos importantes para o país. B. Pela sua rápida modernização econômica para atrair o novo mercado, tornando-se um país tecnopolo, através da exportação de tecnologia de ponta e de mão de obra especializada. Relembremos, tecnopolos são áreas produtoras de tecnologia. E nessa região do leste europeu, ainda não temos nenhum país que se destaque nessa função. Ok? Continuando. Letra C, pelo retorno aos padrões religiosos, com a abertura de templos ortodoxos e a expansão do islamismo, o que garantirá sua aproximação com a OPEP? Rússia, questão religiosa, expansão do islamismo? Não. D, pelo recrudescimento de questões étnicas e territoriais que, sob a bandeira do nacionalismo, muitas vezes levaram a conflitos internos ou à guerra. Essa é a questão da Crimeia. É a questão que envolve os nacionalismos, os separatismos. Então, atento a esse tipo de abordagem. Pode ser sobre a Ucrânia, pode ser sobre outro país que envolva a região. Correto? Lembrem-se que há vários separatismos na região da Rússia, principalmente nessa área que envolve Mar Negro, Mar Cáspio. Então, esteja atento, porque pela lógica você acaba deduzindo qual é a proposição correta. Atualidade é isso, é algo dinâmico, algo que acontece, que muda, que modifica e que você tem que estar atento. Por isso, fique antenado aqui no Clique Estude, a nova onda de estudar.